Oi, gente, boa noite. Vamos dar continuidade hoje com as nossas lives. Vou esperar para o pessoal entrar. Estamos ao vivo no nosso Instagram e no nosso Facebook. Hoje continuando aí, indo para nossa 8ª live. Esperar um pouquinho para esperar o pessoal entrando. Oi, Amanda, no Instagram, boa noite. Vou estar olhando aqui para a câmera do celular do Instagram e para a câmera do Facebook. Boa noite, Emily, Graça e Paz. Lembrando, pessoal, para quem for entrando e quem não conseguiu acompanhar as lives anteriores, elas ficam todas salvas na nossa página no Facebook, que é Comunidade Alicerce. Então, lá tem desde o começo, quando a gente começou fazendo as lives como se fosse um teatro, igual a gente fazia no projeto das escolas, e depois a gente foi se aprofundando para uma reflexão, que foi a live que a Bruna e o Ângelo fizeram na sexta-feira, e hoje nós vamos dar continuidade. Esperar o pessoal entrando. Boa noite, André, Júlia. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre o jovem e a fé em tempos difíceis. E eu acho que a gente pode já ir começando a conversar enquanto o pessoal vai chegando. E eu estava pensando que a juventude é um tempo de descobertas, né? A gente sabe que é quando a gente começa a descobrir principalmente quem nós somos. É quando a gente começa a perceber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual é o nosso estilo, o que a gente gosta, que música a gente gosta de ouvir, os nossos grupos de amigos. É o tempo de, às vezes, sonhar com profissões, sonhar em viajar, sonhar em conhecer outros lugares. Às vezes a gente não quer ficar mais tranquilo, fala que não tá pensando em nada, que tá de boa, ou então já pensa em planos mais certos, né? Mas o principal, eu acho que é quando a gente vai construindo algo para dar sentido ao nosso futuro. Em meio a tudo aquilo que a gente experimenta na nossa juventude, tudo aquilo que a gente descobre, nós estamos construindo algo para o nosso futuro e dando sentido para isso, né? Tem um pessoal chegando aí. E em meio a tudo isso, né, há tantas informações hoje, a nossa geração principalmente, que tem uma facilidade de receber informações a todo tempo e em perceber que as coisas mudam muito rápido, as modas, as opiniões das pessoas. São muitas opiniões, são muitas coisas que a gente vai conhecendo ao longo da nossa juventude. E com certeza existe um desafio em meio a tudo isso de olhar para o nosso interior, da gente se conhecer de verdade. Porque são tantas coisas externas para as quais a gente vai dando atenção, que a gente vai tentando se adaptar, a gente vai começando a se comparar com o outro e acaba esquecendo de olhar para o nosso interior. E a gente sabe também que a juventude é um tempo
em que a gente sente muitas coisas. Existem sentimentos que parece que só nós compreendemos. Existem medos que a gente não sabe como superar. Existem coisas que a gente tem vontade de fazer, mas tem vergonha. Às vezes por causa da galera, por não querer se expressar muito. Às vezes a gente acaba querendo se esconder ao invés de se conhecer. Mas existe um jeito da gente olhar para nós e para tantos desafios que a gente encontra e de viver isso da melhor forma, que é pela fé. Mas aí a gente encontra um desafio ainda maior de colocar a fé na nossa juventude, que é uma fase tão agitada, que é uma fase em que a gente tem tantas atrações, que é uma fase em que a gente às vezes fica meio perdido e meio confuso do que a gente quer de verdade, e ter um olhar de fé para as coisas acaba sendo um desafio muito grande. Mas toda vez que eu falo da fé, eu me lembro de uma fala do Papa Francisco, em que ele faz uma relação, assim, uma comparação, dizendo que a fé, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos em meio às trevas. Ou seja, ela não clareia tudo aquilo que está escuro, mas é o necessário para que a gente continue caminhando. É o necessário para que a gente não tenha medo. É o necessário para que a gente não paralise ou não queira voltar atrás. É uma luz que sempre vai fazendo com que a gente caminhe para frente. E isso me marcou muito porque eu percebi que a gente pode relacionar isso com a nossa vida em diversas fases, especialmente na juventude. Quando, em meio a toda a agitação do mundo, em meio a tantos sentimentos que nós temos dentro de nós, em meio aos nossos medos, às nossas alegrias, às nossas conquistas, os nossos sonhos, a gente só precisa de uma coisa para não se perder de nós mesmos, para não acabar querendo ser parecido com alguém, para não querer se comparar às outras pessoas e descobrir a própria verdade, que é através da luz da fé que a gente encontra no Cristo. Quando a gente se encontra com Deus verdadeiramente, nós descobrimos a nossa verdade. E é isso que nos ajuda a seguir em frente em meio a todo barulho. Não tem nada que nos convença de que nós não somos capazes, não tem nada que nos convença de que nós não podemos seguir, porque Deus nos criou únicos para um propósito. Então a gente precisa descobrir isso ao longo da nossa vida. E quando eu ia pensando nessa reflexão da luz e das trevas, eu me lembrava do início da minha experiência de fé. Quando eu era ainda muito jovem, com 14 anos, e eu fiz um encontro pessoal, eu tive um encontro pessoal com Cristo, em que eu descobri um amor diferente de tudo aquilo que eu já tinha experimentado. Eu descobri uma alegria que não passava. Eu descobri algo que me fazia tomar uma decisão. Pela primeira vez eu não dependia das pessoas, eu não tinha vergonha de ser eu mesma. Eu me descobri de verdade. E tomando essa decisão, eu não queria mais voltar atrás. Eu queria estar sempre com Deus. Eu queria descobrir o que mais Ele tinha a me mostrar. E eu sabia que essa era a melhor opção. Mas uma das coisas que eu pensava era que a fé ia tornar as coisas mais fáceis para mim. Eu achava que alguns problemas iam desaparecer, eu achava que alguns sofrimentos iam passar, eu achava que ia ser mais fácil fazer a diferença, ia ser mais fácil dizer não para algumas coisas. E o tempo foi passando e eu percebia que a minha alegria não passava, a minha decisão não passava, mas os momentos difíceis continuavam. Nós sempre passamos por tempos difíceis. E eu ficava pensando, meu Deus, se às vezes é tão difícil, como eu
consigo continuar? Como eu não me decido voltar atrás? Como eu não quero tentar outras coisas? E eu percebia que o que me sustentava era essa fé, essa confiança. Porque quando a gente consegue ouvir o nosso coração, quando a gente consegue perceber que Deus está conosco, a gente não dá tanta atenção para aquilo que é externo, para as agitações, para os barulhos de fora, que são que é a escuridão, mas que não nos impede de continuar, não nos impede de descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. No entanto, quando a gente começa a dar atenção mais para aquilo que nos dá medo, para aquilo que nos deixa inseguros, a gente vai recuando diante dos desafios e a gente não consegue continuar. A gente olha ao nosso redor e fica esperando alguém fazer algo por nós. Mas eu aprendi uma coisa, que só Deus é capaz de conhecer o nosso coração. Só Deus é capaz de entrar no nosso coração e de ver aquilo que nós estamos sentindo. E além de Deus, somos nós que nos conhecemos. Então, muitas vezes, a gente fica esperando de coisas exteriores para poder tomar uma atitude, mas é a nossa ação que precisa acontecer a partir de um ato de fé. Porque muitas vezes não é fácil sair de uma situação difícil. Muitas vezes não é fácil tomar uma decisão no momento de sofrimento, mas a única pessoa que pode nos encorajar a seguir em frente somos nós mesmos a partir desta fé. E quando a gente se decide por isso, a gente começa a voltar para a nossa identidade, que não perde o ânimo, para a nossa identidade que tem coragem, para a nossa identidade que sempre busca algo novo. Existe um documento do Papa Francisco que fala sobre a juventude e ele diz assim: é próprio do jovem sonhar coisas grandes, buscar horizontes amplos, ousar mais, ter vontade de conquistar o mundo, ser capaz de aceitar propostas desafiadoras e desejar contribuir com o melhor de si mesmo para construir algo superior. Então, é dessa identidade jovem todo esse ânimo. É dessa identidade jovem superar os desafios, que muitas vezes nós tentamos fugir ou nós queremos que passe logo, que se resolva logo, sem o nosso esforço, porque a gente não descobriu ainda essa capacidade dentro de nós. Portanto, conforme a gente for conversando, eu sempre volto nisso. O Cristo, ele revela a nossa verdade. Quando a gente se encontra com Deus, a gente vai encontrando a capacidade de passar por momentos difíceis. E esse é o nosso maior ato de fé, de confiar que Deus está conosco e que nós podemos fazer algo para mudar as situações, para poder nos superar, para poder superar os nossos desafios. E eu acredito que uma das coisas mais difíceis também seja muitas vezes enfrentar algo sozinho. Muitas vezes na nossa juventude a gente tem medo da solidão, porque a gente acha que não tem capacidade e que vai precisar fazer algo sozinho. A gente olha ao nosso redor e imagina que as pessoas que estão à nossa volta não nos compreendem, que os nossos familiares não nos compreendem, mas na verdade nós nunca estamos sozinhos. O próprio Cristo está conosco e muitas vezes a gente estabelece algumas metas, muitas vezes a gente tem a vontade de traçar um objetivo, nós temos sonhos, mas no meio do caminho alguma coisa dá errado, alguma coisa não sai como a gente planejou e nós já temos um sentimento de fracasso, um sentimento de erro que não dá para voltar atrás. E o que a gente precisa é alimentar em nós esse ânimo de recomeçar, de se levantar, de tentar de novo. Quantas vezes eu mesma não traço metas para mim,
mas eu percebo que quando eu falho em alguma coisa, parece que vai dando um medo maior de continuar. Mas a gente precisa buscar essa constância nessa superação do que nós sabemos que vai nos levar a algo melhor. Existe também nesse mesmo documento do Papa Francisco uma parte que fala dessa presença de Deus em nossas vidas. E ele diz assim, que Jesus, ele está em ti, está contigo e jamais te deixa. Por mais que te possas afastar, junto de ti está o ressuscitado, que te chama e espera por ti, para recomeçar. Quando te sentires envelhecido pela tristeza, ou rancores, ou medos, ou dúvidas, ou fracasso, Jesus estará a teu lado para te devolver a força e a esperança. Eu acredito que muitas vezes a gente sinta que não tem forças, a gente se sente desamparado, se sente sem esperança, porque os desafios da juventude tem essa responsabilidade, essa seriedade de buscar um sentido para as nossas vidas, para o que nós estamos construindo. Mas é o que diz no documento, Jesus ele vai nos devolvendo essa força diariamente, ele nos ajuda a recomeçar, ele vai devolvendo essa esperança para que a gente não desanime. E eu li, aliás, num livro, um padre que diz assim: é excelente dizer que eu não consigo somente pelas minhas forças, mas essa certeza é acompanhada de uma outra que diz que para Deus nada é impossível. Então, quando a gente une as nossas forças, a confiança, né, de que Deus é que nos dá ela, a gente percebe que nada é impossível para aquilo que Deus espera de nós. Nada é impossível para aquilo que Ele sonhou quando Ele nos criou. E nada é impossível no meio da agitação da nossa juventude, quando parece que é difícil ser diferente. É difícil não fazer o que todo mundo faz. É difícil ter responsabilidade. São coisas que às vezes parecem muito simples, mas muito distantes de nós. Mas nada é impossível. Quando a gente tem essa certeza, isso fica muito mais fácil, mas nos ajuda a continuar. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que tudo tem sido tão diferente, em que as coisas estão tão mudadas, em que tudo tem fugido, né, daquilo que a gente está acostumado. Eu ouvia por esses dias que muitas vezes a gente olha para as pessoas mais velhas, para as pessoas que têm mais experiência, e eles não aparentam estar com medo. Eles têm tanta confiança dentro de si, eles olham para essa situação e eles acreditam que tudo vai passar por ter vivido toda uma vida de fé, por ter esperança na humanidade, por já ter passado por tantas experiências difíceis. E talvez para nós jovens isso seja um desafio maior, porque nós ainda estamos construindo a nossa vida, nós ainda estamos escrevendo a nossa história, mas que a gente use desse tempo, em que muitos têm falado que é um tempo de reflexão, que a gente dá atenção para muitos detalhes, que a gente vai se conhecendo melhor, que a gente vai conhecendo melhor as pessoas que estão mais próximas de nós, para que a gente transforme tudo isso em uma ação, para que a gente não desanime, para que a gente não veja isso como um tempo perdido, mas que seja um tempo de recomeço, que seja uma forma de nós alimentarmos a nossa força, alimentarmos a nossa esperança. Eu refletindo sobre esse tema da fé na juventude, eu me lembrava de toda a minha experiência
e de perceber que eu descobri a fé na minha juventude. Num tempo em que eu me encontrava em crise de não saber como me comportar diante dos desafios, né, de uma jovem de 15 anos, olhando para toda a realidade de uma nova escola, de olhando para coisas internas, né, para o medo, para a timidez, para o medo de me expressar, e de repente eu descubro essa capacidade de encontrar algo em mim que me transforma a cada dia, de encontrar algo em mim que não me faz perder a esperança, de encontrar uma coragem de todos os dias tentar ser melhor, que me faz querer mostrar para as outras pessoas que existe essa possibilidade de viver uma vida com uma alegria que não passa, com a força para superar os nossos desafios e os nossos problemas sem desistir, sempre com os olhos voltados para Deus, para aquilo que Ele tem para cada um de nós e que é algo muito específico. E nós não podemos desistir desse projeto. Eu li pouco antes de começar essa live uma frase do nosso fundador que diz assim: não deixe o desânimo, o medo, a tristeza tirar de nós o que Cristo conquistou por nós na cruz, a vida. É tempo de nós olharmos para a nossa vida e perceber o quão valiosa ela é. É tempo de nós percebermos o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar e construir, escrever a nossa história e não desistir, não diante desse tempo, diante dessa ocasião, mas diante de tudo aquilo que muitas vezes nos paralisa, diante de toda a escuridão que parece não deixar que a gente encontre algo melhor lá na frente, mas que a gente possa ser guiado por essa luz da fé, para que a gente possa confiar nessa fé que guia os nossos passos. E especialmente para você, jovem, que muitas vezes se encontra desacreditado, que muitas vezes acha que os desafios do mundo de hoje é algo muito pesado para se suportar. Eu acredito que para cada tempo Deus dá um dom específico para que a gente consiga superar. E hoje, quando a gente vai para a missão nas escolas, eu olho para a juventude, olho para mim mesma e eu acredito que tudo aquilo que nós enfrentamos não é porque nós somos uma geração fraca, mas que existe uma força escondida dentro de nós, que nós precisamos descobrir a cada dia. E eu termino com uma passagem em Romanos 12, no versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. A vontade de Deus, especialmente, é que nós tenhamos vida. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus aqui na terra, para que Ele morresse por nós na cruz, para nos salvar e para nos dar a vida. Então, que nós consigamos perceber esse amor de Deus, que nós consigamos perceber que Ele quer nos dar a vida todos os dias e que diante dos nossos desafios, diante de tempos difíceis, que nós consigamos olhar para as situações à luz da fé. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Que Deus abençoe, contem com as nossas orações e continuem conosco. Nós vamos continuar com as lives, nós vamos continuar aqui conversando com vocês sempre que for possível. Nos acompanhe e a gente vai estar sempre avisando quando formos voltar com as lives. Deus abençoe.